Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler do verso 7 ao 10. Efésios, capítulo 1. Paulo, aqui ele já falou sobre a gloriosa ação de Deus em nos escolher e nos predestinar antes da fundação do mundo para a vida eterna. E ele também já, durante toda essa longa sentença, ele vai falar o quão Deus graciosamente tem operado em favor de toda a sua igreja, com o seu Espírito Santo e com Jesus Cristo, Redentor. E essa noite nós vamos exatamente falar sobre o Redentor, o Senhor Jesus e a sua obra tão poderosa. Versículos 7 ao 10 diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Meus queridos irmãos, aqui nessa passagem, nós estamos aqui quebrando essa longa sentença que começa no versículo 3 e vai até o verso 14. Como eu falei para vocês alguns domingos atrás, essa é a maior sentença de toda a Bíblia. E nós estamos aqui quebrando essa sentença agora, depois de tê-la explicada completamente em uma das pregações, porque se faz necessário prestar atenção nos detalhes que o apóstolo Paulo está nos ensinando acerca da ação de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em favor da igreja. Como nós iniciamos no versículos 4 e no versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa escolha soberana de Deus, conforme o contexto apresenta, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E no versículo 5, Paulo vai dizer: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito ou o beneplácito da sua vontade. Esses textos iniciais, Paulo está mostrando a soberania de Deus em ação na salvação dos homens, da igreja, do seu povo. Às vezes a Escritura usa a expressão seu povo e as pessoas entendem que o seu povo é o mundo inteiro. Mas em nenhuma passagem onde essa expressão é anunciada, ela se refere ao mundo todo. O povo de Deus é aquele povo que foi dado a Cristo e o povo pelo qual Cristo faz a sua oração no capítulo 17 de João. Pai, é por eles que eu oro, não pelo mundo todo, como ele diz, mas por aqueles que me destes. Esse é o povo de Deus. Mateus capítulo 1, o Senhor Jesus diz, o narrador diz que Jesus foi enviado para salvar o seu povo. É este povo que foi escolhido, predestinado antes da fundação do mundo, conforme Paulo está explicando. E essas coisas, elas são tão gloriosas, irmãos, que o apóstolo Paulo enche essa passagem de adoração e bendiz a Deus por essas coisas tão grandes que Deus fez em favor da igreja, em favor do seu povo, em favor de todo aquele que vai chegar até Cristo Jesus pela fé. E no versículo 7 ele vai mostrar que essas pessoas que vão até Cristo, que vão até Deus, elas primeiro são levadas por meio de Cristo Jesus. E é sobre esse ponto que nós vamos tratar
Nesta noite, irmãos, na obra de Cristo Jesus e na riqueza dessa graça de Deus que foi derramada sobre a igreja. Você é um privilegiado. Eu quero começar destacando isso. Não porque você tem mérito, ou porque você tem alguma coisa em si mesmo que fez os olhos de Deus brilhar para você. Você é um privilegiado por ter sido alvo da graça de Deus. Você é um privilegiado porque, dentre toda a humanidade, aprove ao Senhor, somente pela sua vontade, por nada mais além disso, escolhê-lo para que você faça parte do seu povo, a igreja, para que você receba as bênçãos que estão em Cristo Jesus, na sua morte. O versículo 7, Paulo diz: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Essa escolha e essa predestinação que Paulo fala aqui no início, elas são feitas em Cristo Jesus. É por isso que todos nós não podemos ser salvos à parte de Cristo, sem que primeiro rendemos o nosso coração ao Senhor, a Jesus, sem que primeiro venhamos a confessar o seu nome, sem que primeiro venhamos a depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Não há redenção sem Cristo. A nossa eleição e predestinação são em Cristo Jesus. Porque no verso 4 Paulo diz, nos escolheu nele, ou seja, ele põe a escolha que ele fez de cada um de nós em Cristo. E no versículo 5 ele também vai falar que a predestinação é para sermos filhos por meio de Jesus Cristo. Nós sempre passamos por Cristo Jesus. Não há salvação sem Cristo. Deus construiu seu plano eterno com a atuação do Pai, do Filho e a atuação do Espírito Santo de Deus. As três pessoas divinas participam da salvação do homem, da redenção do ser humano. O Pai faz a sua obra soberana em escolher e predestinar. Ele envia o Filho Jesus para nos redimir na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado e nos dando a sua justiça bendita. E o Espírito Santo é que nos chama até Cristo, é que nos convence e nos dá a fé e o arrependimento, que são dons do Espírito, para estarmos diante do Senhor Jesus. Então há a presença poderosa da Trindade na salvação do homem. Mas o verso 7 diz que a redenção está nele, está em Cristo Jesus. Nele, pois, temos a redenção, e essa redenção é por meio do seu sangue, ou seja, por meio da sua morte. Eu quero começar a falar um pouco sobre essas duas questões levantadas aqui. Primeiro é a redenção. Redenção é uma palavra que significa libertação. Em Cristo nós temos a liberdade. Foi por meio de Cristo que nós fomos libertos do pecado. Essa liberdade, meus irmãos, é uma liberdade de um estado onde Satanás era o nosso próprio pai, onde Satanás era o nosso Senhor, e aonde, conforme diz Paulo mais adiante, nós seguíamos os nossos pensamentos e fazíamos os desejos da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós éramos escravos de Satanás. Mas em Cristo, nele, como diz o verso 7, nós tivemos a redenção, ou a libertação. Essa palavra redenção, irmãos, ela traz a ideia de alguém que é livre depois que um resgate foi pago, depois que um preço foi pago. Não foi simplesmente alguém que estava preso, e aí foi lá um corpo de heróis, de policiais, libertou essa pessoa na marra e saiu com ele, como a gente vê nos filmes, onde o exército, a polícia vai lá, não paga nada. Apenas vai lá, liberta lá o sequestrado e arranca ele da sua
da sua prisão e devolve a sua família. A nossa redenção teve um preço a ser pago. Havia uma dívida com o Pai, não com o diabo. A dívida era com Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus. E era Deus quem estava irado para conosco. Deus é quem estava condenando toda a raça humana por causa do pecado. E Ele então envia Jesus Cristo para pagar o preço, para nos redimir, para pagar os nossos pecados e nos limpar de toda a culpa e a perversidade que nós carregávamos. Isso é redenção. E redimir é ser salvo, liberto, porque alguém pagou um preço por você. Voltando à ideia do resgate, quando a família de alguém que está sequestrado paga o resgate é o dinheiro. Aí a pessoa é solta. Os bandidos ali, no caso, que sequestraram, estão com o dinheiro que estavam pedindo. Eles têm o que queriam. Agora eles podem libertar aquele que estava preso. É assim conosco. Cristo pagou o preço que era exigido para a nossa liberdade. Todo esse plano que Deus arquitetou, Deus orquestrou para salvar o seu povo, irmãos, ele redunda em Cristo. Tem Cristo como centro. A obra da cruz, ela é feita pelo Filho que se fez carne. Ela não é feita pelo Pai e nem é feita pelo Espírito Santo, mas é pelo Filho que veio ao mundo e que teve que sofrer, que teve que passar por todas as dores e humilhações da cruz do Calvário. É por isso que tudo está em Cristo. Qual foi o preço a ser pago? O apóstolo Paulo escreve dizendo: a redenção é por meio do seu sangue. Sangue é a morte de Cristo. Nós também não podemos confundir aqui, isso é muito importante, sangue como se o próprio sangue em si tivesse o poder de nos redimir. Como se fosse o sangue que correu na veia de Jesus que fosse o motivo da redenção. Não é isso. Quando a Escritura fala do sangue de Cristo e o sangue de Jesus, 1 João nos redime, nos liberta de todo o pecado. E aqui, redenção por meio do seu sangue. Sangue é sinônimo de morte, irmãos. Foi a sua morte. Para morrer, você perdeu o seu sangue, porque na Bíblia sangue é vida. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sangue é sinônimo de vida. Então foi por meio da sua vida, ou seja, foi porque ele teve que morrer, que nós fomos libertos dos nossos pecados. Havia um preço, meus irmãos, alto, que nós devíamos a Deus. A Escritura deixa clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte, que a alma que pecar, essa morrerá. Esse é o preço do pecado. Esse é o preço da redenção, vida. Esse foi o preço que Jesus Cristo teve que pagar na cruz, com o seu sangue, com a sua vida. Morrer em nosso lugar. Dar a sua vida em favor dos nossos pecados, para nos libertar. Agora os irmãos imaginem, por que Jesus Cristo, quando estava naquela cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela cruz, irmãos, o Pai deixou o Filho. Na cruz do Calvário, todos os pecados de todos aqueles que ele escolheu no verso 4, predestinou no verso 5, foram colocados sobre Jesus Cristo.
Os pecados de todo o seu povo, de todas as eras, estavam sobre Cristo Jesus. E o Pai o desamparou na cruz. O Pai virou as costas para Jesus Cristo na cruz, por um breve momento, por causa dos nossos pecados. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que o pecado é grave, é uma ofensa gravíssima contra Deus. Todo e qualquer pecado é odioso na presença daquele que é santo, santo, santo. A única maneira de nos redimir foi matando o seu filho. Não havia outro meio de sermos salvos. Não havia qualquer outra possibilidade. Jesus diz: Pai, se for possível, se houver outra maneira, se tiver outra solução, afaste de mim a morte. Não tinha. O único meio de redimir a igreja, o seu povo, era matando o seu filho, santo, puro, perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, Jesus. A salvação, neste sentido, não é gratuita. Alguém comprou, alguém pagou o preço, alguém sangrou até a morte para nos redimir. E o versículo 7 diz que foi Ele. Foi nele, é em Cristo que temos a redenção. Ele é o preço, é o resgate que foi pago por nós. Foi por meio do seu sangue que os pecados foram perdoados. Foi por meio da cruz do Calvário, dos pregos enfiados nas suas mãos e nos seus pés. Por meio da lança do soldado romano que lhe atravessou. Por meio da sua penosa morte, irmãos, os pecados de todo o seu povo foram para sempre, de uma vez por todas, cravados na cruz. E agora? Agora Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nada. Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Diz Paulo. É Deus quem os justifica. Não há mais, irmãos, nada contra nós. Bendito seja Deus. É por isso que Paulo exalta Deus. Bendito seja Deus e Pai de Jesus. Porque não há mais condenação sobre a igreja. Não há mais dívida nossa. Cristo pagou tudo. Todo o preço da nossa redenção foi na cruz do Calvário quitado. Paulo vai dizer em outra parte: a nota promissória que era contra nós foi cravada na cruz. Não há mais dívida. Não há mais o que pagar. Não há mais o que ser feito para ser salvo. Ele fez tudo. Ele andou no caminho da morte, no vale da sombra da morte. Morreu por mim, por você e por todo aquele que vier a crer nele. E pagou tudo. Descanse, igreja. Exalte a Deus, a Cristo, que isso morrer por você e pagar o preço que você devia. E perdoar tudo que você cometeu de pecado. Você vai pecar amanhã. E vai pecar depois. E se você viver 100 anos, você vai pecar até o último dia da sua vida. Mas na cruz, Cristo pagou tudo. Tudo. Não há dívida mais.
O apóstolo Paulo, ele diz que tudo isso aconteceu conforme, olha o texto, as riquezas da graça de Deus. Você percebe o que é a graça? Não foi mérito, não partiu de você. Você não fez, você não construiu, você não trabalhou para ser salvo. Foi a riqueza da graça. Foi a bondade, meus irmãos. Foi gratuito para nós. Alto preço para Ele. Mas para nós, gratuito. As riquezas da sua graça, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O apóstolo Paulo, depois de mostrar o que é a redenção e de falar dessa gloriosa obra realizada por Cristo ao derramar seu sangue na cruz, ele vai agora mostrar que todas estas coisas procedem da graça de Deus sobre nós. Que coisa fantástica, irmãos! Nós temos aqui uma mensagem que jamais foi anunciada em qualquer religião do mundo. Não há religião na história humana onde a salvação seja gratuita, a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. Em todas as religiões o homem faz, mas no Evangelho o homem não faz nada. Em todas as religiões da terra o homem constrói, o homem garimpa, o homem compra, o homem adquire, conquista, mas aqui tudo é Deus. Aqui só resta graça para nós. Só resta receber. Charles Spurgeon diz que nós temos de ir ao encontro de Deus como um mendigo. Um mendigo acabado, arruinado, que não tem nem sequer vestes para vestir e com as mãos vazias diante de Deus. Porque nós não temos nada para dar. Nada para dizer, fizemos isso. Somos assim. Recebemos de Deus graça, recebemos de Deus gratuitamente. São as riquezas da sua graça, irmãos. Quão rica é a graça de Deus. Paulo diz, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Veja o período, nós não éramos amigos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, aprove ao Senhor se reconciliar conosco, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso é graça, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo está falando dessa riqueza. Ele começa mostrando que a graça é derramada sobre a igreja, sobre nós, ele diz, sobre o povo de Deus, com sabedoria e com entendimento. Diz ainda o apóstolo Paulo no verso 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, mais uma vez. Deus não apenas salvou a sua igreja, Ele não apenas elegeu, Ele não apenas predestinou, Ele não apenas redimiu com o sangue de Cristo Jesus e nos perdoou todos os pecados, mas a sua graça foi mais do que abundante em nos dar também a conhecer o mistério da sua vontade. Às vezes a gente fica pensando, irmãos, quando a gente para e começa a se aprofundar e tentar examinar o texto bíblico, estudar o texto bíblico, pensar nas coisas que estão escritas, e nós pensamos, como Deus é bom, porque Ele não só nos salvou, que já seria extraordinário, mas Ele nos mostrou o mistério da sua vontade. Quando você aprende, irmãos, que foi na eternidade que Ele escolheu você e predestinou você, Ele está lhe mostrando o mistério, parte do mistério da sua salvação. Ele está mostrando parte do seu plano eterno. Ele está revelando os seus projetos para a igreja. Mas mais do que isso, Ele mostra também o futuro.
Ele mostra o final para a sua igreja, como as coisas vão terminar. Observe o que significa o mistério aqui no escrito do apóstolo Paulo. Como ele fala referente às coisas futuras, as coisas que formam esse plano de Deus que vai redundar na glória eterna, na redenção de toda a igreja e de todo o universo criado por Deus, material e criado por Deus. Ele nos dá a conhecer essas coisas. É como se Deus estivesse feito o seguinte: olha, eu salvei você. Sente aqui que eu vou lhe contar uma história. Eu salvei você. Eu enviei o meu filho amado, Jesus, o meu único filho, para que ele fosse morto no seu lugar, porque era necessário para que você fosse salvo. Mas além disso, eu quero dizer que ainda antes que eu criasse qualquer coisa, eu já havia escolhido você para ser salvo. E ainda planejei a sua salvação eternamente, para que nas eras eternas futuras, você para sempre esteja comigo. Isso é o mistério da vontade de Deus, revelado na igreja. Isso é um privilégio também, irmãos. Deus nos mostrou a sua vontade. Deus nos fez conhecer o que Ele planejou no futuro. O texto diz que as coisas planejadas, no versículo 10 diz: o mistério, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está dizendo à igreja que Deus, em Cristo, revelou à igreja o mistério da sua vontade, que é mostrar o que vai acontecer no futuro. E ele diz: todas as coisas eu planejei e eu determinei que elas convergissem em Cristo Jesus. Tudo vai para Cristo. É como se Cristo fosse um grande imã que atraísse tudo a Ele. Assim é o plano de Deus, o projeto de Deus, na plenitude dos tempos. Que coisa maior e maravilhosa, irmãos. Esse plano foi revelado conforme a vontade e o propósito daquele que estabeleceu todas as coisas em Jesus Cristo. Foi vontade do Pai, assim como foi vontade do Pai nos salvar imerecidamente. Foi vontade do mesmo Pai nos mostrar o futuro, nos dar a conhecer de um modo geral, mais generalizado, as coisas que irão acontecer no futuro, o mistério da vontade dele, essa revelação, reunir tudo em torno de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas e diz: porque por meio dele, Cristo, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo. A criação, a igreja, tudo. E aqui ele está dizendo: tudo isso vai ser reunido, vai convergir nele. Ele vai reunir tudo em Cristo. Essa é a vontade de Deus revelada em nós. Que coisa grande. O apóstolo Paulo, ele vai inclusive citar em outras passagens da Escritura textos que vão falar um pouco mais claramente sobre estas coisas futuras reveladas à igreja. Ele vai dizer, por exemplo, todo joelho, um dia, todo joelho e toda língua se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo. Paulo está mostrando ali a plenitude que ele está, o mistério da vontade. Vai acontecer isso.
Hoje, meus irmãos, Jesus ele é o cabeça da igreja. Mas, no fim, todos vão reconhecer a sua majestade. Não haverá nada que foi criado que não vá reconhecer a grandeza de Jesus Cristo. Os ímpios, os descrentes, os anjos caídos, Satanás, todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. A imagem que o apóstolo Paulo mostra naquele texto que ele diz que todo joelho se dobrará na presença de Jesus, toda língua vai confessar, é uma imagem universalista, não de salvação universal, mas a imagem do julgamento final, aonde todos irão, os que estiverem à direita e à esquerda, eles irão reconhecer a grandeza de Deus em Cristo. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E Paulo está dizendo que essas coisas foram reveladas à igreja. Essa vontade de Deus, o final, onde o próprio planeta, o próprio universo será restaurado por Deus, conforme Romanos capítulo 8. O apóstolo diz que a terra, ela geme, ela aguarda o dia da sua restauração. E todas estas coisas, inclusive as coisas materiais que não são racionais, as coisas inanimadas, tudo que Deus fez, tudo convergirá em Cristo Jesus naquele dia. A igreja de todas as épocas, todo o povo de Deus do Antigo Testamento, desde Adão até o momento do Novo Testamento, onde surge a igreja, os tempos, todas as épocas, todo o povo de Deus reconhecerá e será unido a Jesus Cristo naquele dia. É por isso, meus irmãos queridos e amados, que a salvação que Cristo comprou para o seu povo é de fato algo precioso para nós. E não só vai nos salvar dos nossos pecados, mas vai nos reunir a Cristo e a todos os nossos irmãos. A vida eterna não é só dizer eu estou salvo. A vida eterna é literalmente viver de novo. É abraçar as pessoas que também nós amamos e que serviram a Cristo conosco. É literalmente estar sentado ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, o qual nós veremos e conheceremos face a face. Salvação é estar junto com Cristo, que é o mais importante. É ver o nosso Senhor face a face. É olhar para Ele, para aquele que foi morto na cruz e dizer, Senhor Jesus, obrigado. Isto é ser salvo, irmãos, é estar para sempre com o Senhor. É estar do lado do Senhor. Este é o mistério revelado à igreja. Esse plano maravilhoso de Deus. Esse plano executado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O qual nós somos os abençoados e os agraciados. Eu não quero que vocês saiam essa noite daqui, achando que a salvação é uma coisa simples, ou barata, ou banal, ou que é... Vocês precisam entender profundamente o significado de ser salvo. Não só entender o preço que foi pago, mas entender o que significa isso, de fato, para mim. É bom. E é muita coisa. Eu sei que você gosta de acordar de manhã, levantar, abraçar as pessoas que você ama, abraçar a sua esposa, abraçar o seu marido.
Eu sei que todos gostam de fazer isso. Agora vocês tentem imaginar o que é ser salvo e estar para sempre no estado de bem-aventurança, ao lado de Cristo, ao lado de todos os homens que viveram fielmente, dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, de todos os crentes que foram fiéis até a morte, dos nossos irmãos que nós conhecemos e já partiram dessa vida, mas que serviram o Senhor com alegria. É um novo mundo, irmãos. É uma nova sociedade que o Senhor Jesus está criando, onde somente o povo dele, que foi comprado e remido com seu sangue, vai viver e vai gozar eternamente. Não tenham aquela imagem da salvação como algo etéreo, pessoas voando nas nuvens, né? Como se fossem uns anjinhos ali, que só vivem cantando. Não, irmãos, é algo muito diferente disso. Nós não sabemos exatamente, plenamente como será, mas também não será assim. Nós seremos corpos, carne e osso, transformados. Por isso haverá ressurreição. O que ressuscita não é a alma, não é o espírito, é a carne. O Senhor ressuscitará nossos corpos, aqueles que foram degolados ou que tiveram seus corpos queimados, Deus os reconstituirá e os tirará de novo do pó da terra à vida. E seremos glorificados ali. Isso é viver para sempre. É isso que Deus está revelando à igreja. Esse é o mistério da sua vontade, parte do mistério da vontade revelada à igreja. A eternidade, a redenção, a escolha bendita de Deus antes da criação do mundo, todas as coisas, o destino que Ele dá ao seu povo, a igreja. Esse é o mistério que aprove a Ele. Ele diz aqui, pela sua vontade, foi propósito de Deus, decisão de Deus, revelar essas coisas à igreja. E Ele fez isso. E só nos resta, irmãos, dizer como Paulo, bendito seja Deus. Bendito seja Deus por nos mostrar tão grande glória do porvir. Bendito seja Deus pela redenção, pela cruz, pelo sangue derramado. Bendito seja Deus pelo seu Filho lindo, imaculado, perfeito, sem manchas, que é o nosso Redentor Jesus. Bendito seja Deus pelo perdão dos nossos pecados. Bendito seja Deus que derramou sua graça sobre nós, as riquezas, diz o apóstolo Paulo, a graça é rica, é muito. Bendito seja Deus por isso. Nós começamos a entender, irmãos, porque que Paulo começa com essa emoção tão poderosa que toma conta dele. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nos abençoou com todas as bênçãos do Espírito Santo, nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus. Não nos resta, irmãos, repetir o que Paulo diz de todo o coração. Só nos resta pensar nessas coisas e dizer, bendito seja Deus, por enviar o amado de nossas almas para nós, para nos salvar da cruz. Saiam essa noite daqui, irmãos, dizendo, bendito seja Deus, bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Santo Espírito. Acordem amanhã, levantem de suas camas dizendo, bendito seja Deus que enviou seu Filho para mim, para me salvar. Vá ao seu trabalho, à sua escola e diga, bendito seja Deus que me deu vida e que tem preparado a eternidade para mim por meio de Jesus, o seu Filho. Volte ao seu lar e diga, bendito seja Deus
Nossa vida tem que ser, irmãos, momentos de plena adoração. Nós não devemos adorar a Deus só quando nos reunimos na igreja, mas nós devemos pensar nas coisas celestiais mais vezes. Nós devemos agradecer ao que Deus fez por nós mais vezes em nossas vidas. Somos ensinados a orar sem cessar. Orar sem cessar. E quem nos ensina isso é aquele que escreveu: bendito seja Deus, o apóstolo Paulo. Portanto, queridos irmãos, eu quero terminar esta mensagem dizendo: bendito seja Deus por todas as coisas. Bendito seja Deus que nos amou e nos redimiu dos nossos pecados, morrendo na cruz. Bendito seja Deus pelo seu Filho. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.